Roberto Landel de Moura, nascido em Porto Alegre no dia 21 de janeiro de 1861 e falecido também em Porto Alegre no dia 30 de junho de 1928, foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro. Teve sólida formação cultural e científica e formou-se sacerdote em Roma. Voltando ao Brasil, passou a desenvolver sua carreira eclesiástica, sendo indicado para diversas paróquias nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, mas pouco se sabe deste aspecto de sua vida que parece ter sido pouco expressivo. Embora fosse devotado ao sacerdócio, antes de radicar-se definitivamente no Rio Grande do Sul, suas passagens pelas paróquias foram tipicamente breves, e mais de uma vez pediu exoneração voluntária. Sabe-se que sua devoção à ciência e suas ideias avançadas para seu tempo causaram algumas vezes o espanto e a revolta dos católicos, e isso pode ter sido um fator importante na sua incapacidade de desenvolver um trabalho pastoral estável e, ao mesmo tempo, seus experimentos ocupavam muito de sua energia e atenção. Somente na fase final de sua vida religiosa, já tendo deixado a ciência em segundo plano, sua carreira na igreja se consolidou, sendo designado sucessivamente vigário-geral da Arquidiocese de Porto Alegre, cônego e penitenciário do Cabido Metropolitano, monsenhor e arcediago responsável também pela Paróquia do Menino Deus, e, finalmente, pela Paróquia do Rosário, em cuja igreja hoje estão depositados seus despojos. Landel de Moura, no entanto, é mais conhecido pelo seu pioneirismo na ciência da telecomunicação, tendo desenvolvido uma série de pesquisas e experimentos que o colocam como um dos primeiros a conseguir a transmissão de som e sinais telegráficos sem fio por meio de ondas eletromagnéticas, o que daria origem ao telefone e ao rádio, se não o primeiro de todos, o que ainda é motivo de polêmicas. Vários testemunhos afirmavam que ele vinha realizando testes bem-sucedidos em ambas as modalidades de transmissão desde 1893 ou 1894, mas a documentação sobre esses primeiros experimentos é pobre e a data é disputada. O seu primeiro registro incoteste, documentado publicamente, é de 3 de junho de 1900, testando com sucesso aparelhos que transmitiram sem fio sons e sinais telegráficos. No Brasil, ele usualmente é considerado o pioneiro em nível mundial. Nos outros países, sua realização permanece largamente ignorada, embora um crescente número de fontes estrangeiras estejam aceitando sua primazia. Também deixou projetos que apontam seu pioneirismo na transmissão de imagens sem fio, sendo considerado nacionalmente um precursor da televisão e das fibras ópticas. Mas, também nestes campos, a documentação sobrevivente não é muito clara, e internacionalmente, sua contribuição nesta área específica caiu no esquecimento quase total. Teve muitas dificuldades técnicas e financeiras para desenvolver suas pesquisas. Trabalhou a maior parte do tempo sozinho e encontrou muita resistência e incredulidade por parte de autoridades e da população, o que impediu que seu reconhecimento em vida fosse mais amplo, mas, em certas esferas, sua estatura científica foi devidamente apreciada, e sabe-se que rejeitou oportunidades de divulgar seus inventos. Assim, a ideia popular que se formou em torno dele como um perseguido, um injustiçado
e sofrido cientista enfrentando um mundo insensível e obscurantista, se tem uma parte de verdade, mas tem também seu lado de mito romântico. A sua biografia ainda tem muitas lacunas, e de seu legado científico, apenas parte foi estudado, havendo muita documentação autógrafa ainda por explorar. Seja como for, no Brasil, já recebeu uma série de homenagens e reconhecimentos oficiais. É cidadão honorário da cidade de São Paulo, patrono da ciência, da tecnologia e da inovação do município de Porto Alegre, patrono dos radioamadores brasileiros e em 2012, por decreto presidencial, seu nome foi escrito no livro dos Heróis da Pátria. Roberto Landel de Moura nasceu na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, em 21 de janeiro de 1861. Filho do capitão do exército e grande comerciante de carvão Inácio José Ferreira de Moura e de Sara Mariana Landel, ambos de tradicionais famílias gaúchas, descendente, o pai de portugueses e a mãe de escoceses. Foi o quarto de 14 irmãos, tendo sido batizado na Igreja do Rosário, junto com sua irmã Rosa, em 19 de fevereiro de 1863. Seu pai lhe transmitiu as primeiras letras. Realizou os seus primeiros estudos formais em Porto Alegre, na escola do professor Hilário Ribeiro, e em 1872 matriculou-se com seu irmão Inácio no Colégio Jesuíta de Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo, na época o mais distinguido colégio do estado, onde cursou Humanidades, concluindo esta etapa em 10 de outubro de 1873. Voltou a Porto Alegre e ingressou em 1874 no colégio do professor Fernando Ferreira Gomes, também um educandário de grande prestígio e o maior da capital, onde estudou francês, alemão e gramática portuguesa. Em seus manuscritos, há uma notícia de que aos 16 anos teria inventado uma espécie de telefone, apenas um ano depois de Grambel, mas não deixou nenhuma descrição precisa do aparelho. Com o fechamento parcial do Colégio Gomes em 1876, devido à aposentadoria de seu diretor, Landel de Moura seguiu para o Rio de Janeiro, com o objetivo de estudar na Escola Politécnica, ao que parece, sustentando-se com emprego em um armazém de secos e molhados. No entanto, permaneceria ali poucos meses. Seu irmão Guilherme o encontrou na cidade do Rio antes de seguir para Roma, onde estudaria para tornar-se padre, e o convenceu a abraçar também a vida religiosa. Matriculou-se em 22 de março de 1878 no Colégio Pio Americano, onde estudou Direito Canônico, ingressando ao mesmo tempo na Universidade Gregoriana, onde fez outros estudos de natureza incerta. Completou sua formação eclesiástica e foi ordenado sacerdote secular em 28 de outubro de 1886, no mesmo dia celebrando sua primeira missa. Em Roma, conceberia sua teoria sobre a unidade entre as forças físicas do universo e sua harmonia essencial. Chegando de retorno ao Brasil em 7 de fevereiro de 1887, passou a residir no Seminário São José, localizado no Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. Nesta época, substituiu algumas vezes o coadjutor do capelão do Paço Imperial, rezando sua primeira missa no Rio para o imperador Dom Pedro II e sua corte. Com o imperador, outro amante das ciências, entreteria várias conversas. Contudo,
Sua permanência no Rio seria novamente breve. Em 20 de fevereiro de 1887, estava de volta ao Rio Grande do Sul, nomeado capelão da Capela Nosso Senhor Jesus do Bonfim e professor de História Universal do Seminário Episcopal de Porto Alegre. Em 27 de junho de 1891, foi provisionado vigário encomendado da paróquia de Santana, na cidade de Uruguaiana, ali ficando até 31 de outubro do mesmo ano. Em 1892, foi transferido para o estado de São Paulo, designado para a paróquia de Santos, e de 28 de outubro de 1894 a 19 de dezembro de 1896, foi pró-pároco da Igreja Matriz de Santa Cruz, hoje a Basílica Nossa Senhora do Carmo, em Campinas, mandando dourar o púlpito, as tribunas e os altares, mas desenvolveu uma atuação pastoral discreta, uma vez que era um simples substituto do titular, o cônego Cipião Goulart Junqueira, que era idoso. Em 2 de março de 1898, foi nomeado pároco da Capela de Santa Cruz de Santana, na cidade de São Paulo, assumindo também a responsabilidade pela tesouraria da paróquia e pela capelania do Colégio Sagrado Coração de Maria. No ano seguinte, ele é encontrado envolvido em um grandioso projeto de construção de uma instituição de ensino a que chamou de a Polimática, composta de um internato, um externato, um colégio proletário e um grêmio para abrigo de senhoras que queriam se retirar do mundo. Mas seus planos acabaram frustrados, pois não conseguiu verbas para finalizar as obras. Permaneceria nesta paróquia até outubro de 1900, quando exonerou-se. Neste interim, começava a ser conhecido pelo seu envolvimento com a ciência e iniciava suas primeiras experiências que desde logo despertaram controvérsias e lhe deram má fama popular. Previa que seria possível a comunicação entre mundos diferentes e, divulgando essas ideias, provocou a ira de seus paroquianos, pois a doutrina da Igreja na época não admitia a possibilidade de vida fora da Terra. Por conta destas ideias revolucionárias, teve seu laboratório vandalizado. Em 1892, teria construído o primeiro transmissor sem fio de mensagens, antes de Guglielmo Marconi fazer seus primeiros testes na Itália. Entre 1893 e 1894, segundo Fornari, seu primeiro biógrafo e contemporâneo, teria realizado a primeira transmissão pública de som por meio de ondas hertzianas, ocorrida entre o alto da Avenida Paulista e o alto de Santana, cobrindo uma distância de 8 quilômetros. Na ocasião, ele testou um transmissor de ondas, um telégrafo sem fio e um telefone sem fio. Contudo, segundo Luiz Neto, não existe documentação sólida a respeito da data dos primeiros experimentos, o que prejudicou seu reconhecimento internacional. Testemunhos de Jaime Leal Veloso, Arthur Dias, Maria Ribeiro de Almeida e do Correio do Povo, recolhidos por Hamilton Almeida, colocam seus primeiros experimentos entre 1890 e 1896. Os experimentos se sucederiam e, em 1899, o Jornal do Comércio assinalou seu sucesso e seu pioneirismo mundial no campo da transmissão de som sem fio. Nas diversas experiências executadas recentemente, notou o inteligente inventor que a zona que, à mercê das vibrações do éter, percorre o som articulado, se vai alargando à medida que se aproxima do receptor,
de modo que, colocando-se vários destes receptores dentro do mesmo campo de recepção, alguns metros separados uns dos outros, todos eles recebem ao mesmo tempo, com a mesma clareza, a palavra transmitida. Deste resultado, que se saiba, não o obteve sábio algum, nem no Velho, nem no Novo Mundo. Cabe ao padre Landel toda a glória da invenção. Para tal alcançar, não se pense que o infatigável homem da ciência foi de um salto. Há muitos anos que faz experiências e estuda metodicamente, entregando-se inteiramente à construção do triunfo que acaba de conseguir, sujeito, por certo, às leis da mais esquisita precisão, das quais fez nascer o seu pequeno aparelho transmissor e seu pequeníssimo receptor. A primeira inequívoca demonstração pública de seus inventos ocorreu no dia 3 de junho de 1900, tendo como testemunhas o cônsul britânico em São Paulo, Percy Charles Parmenter Lupton, mais autoridades brasileiras, empresários e populares, as quais foram coroadas de brilhante êxito, conforme noticiou o Jornal do Comércio. A bibliografia brasileira, em geral, aceita este testemunho como fidedigno e considera pelo menos plausível a hipótese de que tenha tido sucesso na transmissão de som sem fio bem antes. Alguns admitem que possa ter antecedido também as conquistas de Guglielmo Marconi na transmissão de sinais telegráficos sem fio. Em 10 de dezembro de 1900, o Dr. J. Rodrigo Boté, através do jornal La Voz de Espanha, em sua edição brasileira, reforçou seu pioneirismo. Um jornal da capital federal atribuiu a invenção desse aparelho, que tem a propriedade de transmitir a voz humana a uma distância de 8, 10 ou 12 quilômetros, sem necessidade de fios metálicos, ao engenheiro inglês Bryden. O diário a qual me refiro está mal informado. Nem a invenção do sistema de transmitir a palavra a distâncias é recente, nem foi um inglês, o primeiro sábio que resolveu satisfatoriamente esse árduo problema, que envolveu os mais intrincados princípios físico-químicos que podem oferecer-se à ciência humana. O que primeiro penetrou e descobriu os grandes segredos da telúrica etérea, com glória e proveito, faz pouco mais ou menos um ano, foi um brasileiro. Foi o nobre sábio, o padre Roberto Landel de Moura. Porque acompanhei passo a passo o estudo de seus inventos sobre telegrafia e telefonia com e sem fios. Porque fui testemunha presencial de várias experiências, todas prodigiosas, e porque tive a honra de me ocupar do sábio e de suas eminentes obras em 2 artigos publicados em El Diário Espanhol de São Paulo, artigos que mereceram a honra de ser reproduzidos no Rio de Janeiro, no Jornal do Comércio. Por tudo isso, julgo-me obrigado agora a sair em defesa do direito de prioridade que assiste ao benemérito brasileiro, o padre Roberto Landel de Moura, no que tange à transmissão da palavra falada sem necessidade de fios. O mérito cresce de ponto em que, se considerando que os inventores europeus e americanos dispõem de operários mecânicos inteligentíssimos e de fábricas e laboratórios onde escolher as peças que a feitura de seus mecanismos requer, o padre Landel tem que conceber e executar ele mesmo os aparelhos, sendo a um só tempo o sábio que inventa, o engenheiro que calcula e o operário que forja e ajusta todas as peças de complicadíssimos mecanismos. Mas acontece que o humilde sacerdote se fecha em sua modéstia habitual em vez de dormir sobre os louros. Os poucos amigos e admiradores que tem a seu lado são capazes de compreender o sábio e avaliar o valor de seus inventos.
Com os bons resultados obtidos em 9 de março de 1901, Landel de Moura conseguiu obter a primeira patente brasileira para um aparelho destinado à transmissão fonética à distância, com fio ou sem fio, através do espaço da terra e do elemento aquoso. Diante disso, a Igreja reconheceu seu mérito e autorizou que iniciasse em 14 de junho uma excursão científica que passou pela Itália, França e Estados Unidos. Neste último país, instalou um laboratório na cidade de Nova York, onde permaneceria 4 anos. Ele pretendia patentear os inventos também nos Estados Unidos, mas o Departamento de Patentes exigiu a apresentação dos protótipos funcionais para conceder os registros. Como ele havia levado apenas os projetos, teve que construir 3 aparelhos, o que prolongou sua estadia. O jornal New York Herald publicou em 1902 uma reportagem sobre as experiências desenvolvidas na transmissão de sons sem uso de aparelhos com fio, inclusive por cientistas americanos, alemães, ingleses, dentre outros, destacando o padre Landel com uma fotografia e uma entrevista. Ressalta o jornal. Por entre os cientistas, o brasileiro padre Landel de Moura é muito pouco conhecido. Poucos deles têm dado atenção aos seus títulos para ser o pioneiro neste ramo de investigações elétricas. Mas, antes de Bryden e Rømer, o padre Landel, após anos de experimentação, conseguiu obter uma patente brasileira para sua invenção, que ele chamou de Go-Rad-Phone. Segundo Santos e Cassonato, a partir da divulgação de seus inventos na imprensa, empresários norte-americanos ofereceram elevadas somas ao padre para que autorizasse a sua produção industrial. Porém, ele recusou esta oportunidade de ser reconhecido em ampla escala, dizendo que os inventos já não mais me pertencem. Por mercê de Deus, sou apenas o depositário deles. Vou levá-los para minha pátria, o Brasil, a quem compete entregá-los à humanidade. Enquanto estava lá, contraiu pneumonia e bronquite, e passou alguns meses em Cuba em busca de melhores ares, voltando a Nova York em 3 de junho de 1903 e retomando seu trabalho nos protótipos. Em 1904, obteve, enfim, 3 patentes norte-americanas, número 771917, de 11 de outubro, para um transmissor de ondas, e, em 22 de novembro, as de números 775, 337 e 775846 para um telefone sem fio e para um telégrafo sem fio, que poderiam funcionar através da luz ou de ondas de rádio, com ou sem fio. No mesmo ano, desenvolveu um projeto para a transmissão de imagens à distância, cuja tecnologia o tornaria também um pioneiro da televisão, do teletipo e do controle remoto. Novamente, Neto diz que a documentação é pobre sobre estes trabalhos, impedindo que se conheça até que ponto ele chegou realmente. Voltou ao Brasil em 1905, assumindo a paróquia de Botucatu, mas continuava com suas pesquisas, solicitando no mesmo ano um auxílio financeiro aos deputados do estado de São Paulo, a fim de poder continuar seus trabalhos e colocar em prática seus inventos. Mas seus pedidos não sensibilizaram os parlamentares e foram arquivados. Fez um apelo ao presidente da República, Rodrigues Alves, para que disponibilizasse 2 navios da Marinha, desejando demonstrar a transmissão sem fio em longas distâncias. O assessor da presidência
encarregado de analisar o caso, não deu crédito ao padre e consta que disse ao presidente: Excelência, o tal padre é positivamente maluco. Imagina que ele chegou até a falar-me na possibilidade de conversar um dia com outros mundos, o que resultou na rejeição do seu pedido. Inconformado, em um acesso de raiva, Landel destruiu vários de seus aparelhos. De acordo com declarações tardias de Landel de Moura, nesta época, ele teria sido obrigado pela Igreja a abandonar seus experimentos. Em 22 de abril de 1906, assumiu a paróquia de Mogi das Cruzes, mas nada ficou registrado de sua passagem e exonerou-se em 24 de março de 1907. Sem uma designação eclesiástica, Landel de Moura passou algum tempo em Tambaú e depois voltou para a capital paulista. Em 2 de julho de 1908, foi nomeado vigário encomendado da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Caconde, atendendo também a uma capela em Tapiratiba e outras cidades da região de Ribeirão Preto. No ano seguinte, demonstrou interesse em partir. Como havia ganhado a simpatia da comunidade, foi feito um abaixo-assinado para que permanecesse, mas, em 27 de setembro de 1908, pediu exoneração e transferiu-se para o Rio Grande do Sul. Chegou a Porto Alegre em 15 de outubro, assumindo a paróquia do Menino Deus, onde atuou até 31 de dezembro de 1914. Há poucos sinais de suas atividades neste intervalo, quer científicas, quer pastorais. Participou da cerimônia de inauguração de um pequeno jardim zoológico no bairro do Menino Deus em 1913 e por algum tempo foi diretor do asilo de Santa Teresa, hoje o asilo Padre Cacique. Ainda em 1913, trabalhou no aperfeiçoamento de seu sistema de transmissão de imagens, dando-lhe o nome de televisão. Com a fundação da Faculdade de Medicina Homeopática em 1914, assumiu uma cátedra junto com seu irmão João, que era farmacêutico e médico. Na inauguração da escola, em 2 de março, o padre Landel proferiu um discurso sobre a lei dos similares, que constitui o princípio básico da homeopatia. No entanto, no mesmo ano, uma crise interna provocou a cisão da instituição em 2 novas escolas superiores, a Faculdade de Ciências Médicas e Escola Médico-Cirúrgica, e em nenhuma delas a homeopatia foi incluída. Retornou suas atribuições eclesiásticas e em 6 de janeiro de 1915 foi nomeado vigário-geral da arquidiocese. Diz Cassonato que, segundo alguns, havia deixado a paróquia do Menino Deus profundamente magoado e como que desanimado. Talvez isso tenha se devido, em parte, a uma saúde em declínio, havendo a notícia desde 1915 de uma série de pedidos de licença para tratamento médico e temporadas em estações termais. Assumiu ao mesmo tempo a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, onde entrou várias vezes em conflito com o clero e os fiéis, mas, segundo Cassonato, deixou as finanças da paróquia em boas condições. Em 7 de junho de 1916, foi nomeado cônego capitular e penitenciário do Cabildo Metropolitano de Porto Alegre. Em 1920, participou da fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Em 17 de setembro de 1927, recebeu o título eclesiástico de Monsenhor e no ano seguinte foi nomeado arcediago. Em 1928, com a vida periclitando e já recolhido ao Hospital da Beneficência Portuguesa,
um amigo perguntou-lhe por que motivo nunca havia feito propaganda de seus inventos e de suas patentes, e a resposta foi que não podia e não devia aparecer como inventor. E continuou que anos antes havia sido aconselhado a deixar a batina para dedicar-se só à ciência. Respondera que não, porque respeitava seu voto e que seu sacerdócio fora a maior aspiração de seus pais. Resolveu renunciar às glórias que as suas invenções lhe puderam conquistar. Faleceu no dia 30 de junho de 1928, vítima pela tuberculose, agravada pelo tabagismo, sendo um fumante inveterado. Recebera os últimos sacramentos do arcebispo metropolitano Dom João Becker. A encomendação do corpo ocorreu na catedral entre grande solenidade oficializada pelo arcebispo e vários outros clérigos e acompanhada por todo o cábido e grande assistência popular, num dia de chuva torrencial, sendo sepultado na gruta de Nossa Senhora de Lourdes do cemitério São Miguel e Almas. Sua morte foi noticiada em vários jornais, recebeu obituários elogiosos e a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um voto de pesar. Em 13 de julho de 2002, com grande cortejo solene de populares, autoridades e destacamentos da Brigada Militar, da Liga de Defesa Nacional, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, do 3º Batalhão de Comunicações do Exército e de escoteiros, seus restos mortais foram trasladados sobre um carro do Corpo de Bombeiros até a Igreja do Rosário, onde foram inumados no altar lateral, sendo instalada ali uma placa comemorativa. Gostaram do vídeo? Então deixem seus comentários. Cliquem no sininho para receberem as atualizações e quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. A sua participação é muito importante. Ajudem o canal a crescer. Até um próximo vídeo.